Leitura diária da Bíblia, dia 203. Antigo Testamento, Oséias 6, Oséias 7. Vinde, e voltemo-nos ao Senhor, porque Ele despedaçou, mas nos curará, Ele feriu, mas nos porá curativo. Depois de 2 dias Ele nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e diante dele viveremos. Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor, sua vinda está preparada como o nascer do sol, ele virá a nós como a chuva da primavera, que rega a terra. Que farei a ti, ó Efraim? Que farei a ti, ó Judá? Vossa bondade é como a neblina da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso eu os cortei com os profetas, pelas palavras de minha boca os matei, e teus juízos sairão como a luz. Pois eu quero misericórdia, e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Porém eles, assim como Adão, transgrediram o pacto, ali agiram traiçoeiramente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada está de sangue. Tal como um bando de assaltantes à espera de um homem, assim é o grupo de sacerdotes, matam no caminho para Siquém, eles praticam abominações. Na casa de Israel tenho visto coisa detestável, ali Efraim se prostitui, Israel se contamina. Também para ti, ó Judá, há uma ceifa, quando eu restaurar o meu povo de seu infortúnio. Ainda que eu esteja disposto a curar Israel, expostas estão a perversidade de Efraim e as maldades de Samaria, porque praticam a falsidade, o ladrão vem, e o bando de assaltantes despoja do lado de fora. E nem percebem em seus corações eu me lembro de toda a maldade deles, agora seus atos os cercam, diante de mim estão. Com sua maldade alegram ao rei, e com suas mentiras aos príncipes. Todos eles cometem adultério, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que deixa de atiçar depois da massa estar feita, até que esteja levedada. No dia do nosso rei, os príncipes ficam doentes pelo calor do vinho, ele estende sua mão com os zombadores. Porque preparam seus corações para suas ciladas como a um forno, toda a noite seu padeiro dorme, pela manhã arde como o fogo flamejante. Todos eles se aquecem como um forno, e devoraram os seus juízes, todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que clame a mim. Efraim se mistura com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros devoram sua riqueza, sem que ele perceba, e até o cabelo grisalho se espalha por ele, e ele não percebeu. A soberba de Israel dá testemunho contra ele, porém não se convertem ao Senhor seu Deus, nem o buscam, apesar de tudo isto. E foi Efraim como pomba imprudente, sem inteligência, chamam ao Egito, vão à Assíria. Quando forem, estenderei minha rede sobre eles, eu os farei cair como as aves do céu. Eu os castigarei conforme o que se tem ouvido quando eles se reúnem. Ai deles, porque se afastaram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim, eu os livraria, porém falam mentiras contra mim. E não clamam a mim com seus corações quando gemem sobre suas camas, eles se reúnem para o trigo e o vinho, porém de mim se afastam. Eu os treinei, e fortalecei seus braços, porém pensam o mal contra mim. Eles se voltam, mas não para o Altíssimo. Eles são como um arco defeituoso, seus príncipes caem à espada por causa da insolência de suas línguas, por isso serão escarnecidos na terra do Egito. Novo Testamento, Romanos 7:7-25. Que diremos, pois, é a lei pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não teria conhecido o pecado, se não fosse pela lei, porque não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse,
não cobiçaras. Mas o pecado, aproveitando-se do mandamento, operou em mim toda variedade de cobiça. Pois sem a lei o pecado estaria morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu morri, e descobri que o mandamento, que era para a vida, resultou-me para a morte. Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não teria conhecido o pecado, se não fosse pela lei, porque não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçaras. Mas o pecado, aproveitando-se do mandamento, operou em mim toda variedade de cobiça. Pois sem a lei o pecado estaria morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu morri, e descobri que o mandamento, que era para a vida, resultou-me para a morte. Pois o pecado, aproveitando o mandamento, me enganou, e por ele me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo, e bom. Então o que é bom se tornou para mim morte? De maneira nenhuma, mas foi o pecado, para que se mostrasse como o pecado, que operou a morte em mim por meio do bem, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Pois sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como servo do pecado. Porque não entendo o que faço, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu odeio, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa, de maneira que agora não sou mais eu que faço aquilo, mas sim, o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem algum, porque o querer está em mim, porém o fazer o bem eu não consigo. Pois o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se faço o que não quero, não sou eu que faço, mas sim, o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois, quanto ao ser interior, tenho prazer na lei de Deus, mas em meus membros vejo outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende sob a lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Agradeço a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado. Salmos. Salmo 88 para 9-18. Meus olhos estão fracos por causa da opressão, clamo a ti, Senhor, o dia todo, a ti estendo minhas mãos. Meus olhos estão fracos por causa da opressão, clamo a ti, Senhor, o dia todo, a ti estendo minhas mãos. Farás tu milagres aos mortos? Ou mortos se levantarão, e louvarão a ti? Selá. Tua bondade será contada na sepultura? Tua fidelidade na perdição? Serão conhecidas tuas maravilhas nas trevas? E tua justiça na terra do esquecimento? Porém eu, Senhor, clamo a ti, e minha oração vem ao teu encontro de madrugada. Porque tu, Senhor, rejeitas minha alma, e escondes tua face de mim. Tenho sido afligido e estou perto da morte desde a minha juventude, tenho sofrido teus temores, e estou desesperado. Os ardores de tua ira têm passado por mim, teus terrores me destroem. Rodeiam-me como águas o dia todo, cercam-me juntos. Afastaste de mim meu amigo e meu companheiro, meus conhecidos estão em trevas. Pai Celestial, viemos diante de ti com corações humildes, reconhecendo nossas lutas, como Paulo expressou em Romanos, onde o pecado frequentemente nos enreda, e nosso desejo por justiça parece tão distante. Assim como Oséias chamou Israel para retornar a ti,
ajuda-nos a buscar um arrependimento genuíno e cura em nossas vidas, afastando-nos dos caminhos que nos desviam. Elevamos aqueles que se sentem perdidos e abandonados, como ecoado no Salmo 88, que tua luz atravesse as trevas e traga esperança aos desesperados. Fortalece-nos para abraçar tua graça, permitindo que ela transforme nossos corações e ações diariamente. Que tua graça transborde em nós, Pai. Amém.